essa área de conhecimento. Um outro ponto também que eu percebi nas correções, né, dos agentes que me entregaram foi, por exemplo, esquecer de dar uma retomada no dilema no final da contextualização, uma retomada num último parágrafo, detalhando um pouco mais o que seria esse dilema. E aí, praticamente é isso. Acho que na minha região os trabalhos estão avançados, né? Precisam de dar algumas lapidadas, alguns detalhes, né? Que aí especificamente eu fiz para cada agente. E aí é isso. Aí genericamente o que eu consigo observar. Mas eu gostaria muito que os agentes fizessem perguntas para a gente poder fazer mais um bate-papo do que somente a gente falando como orientador. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Paulo, Hélio, eu acho que assim, o que eu tenho observado também nas minhas correções tem muita conexão com o que o Paulo falou agora, né? É a formatação, tá, do arquivo, ele ainda não está vindo formatado, tá? E acho que nós passamos tudo isso nas apresentações, como deve ser, número de palavras. Acho que os ALIs podem retomar aquela apresentação que nós enviamos, não sei se foi na última reunião que tem, tudo lá, quantas palavras, tal, porque isso facilita muito a vida de vocês, utilizar aquela máscara, tá? Porque eu vejo alguns dos meus que eu tenho recebido não estão utilizando essa máscara, então já está trazendo até número de palavras maior do que o permitido lá. Então, atentem a isso para não ficar um negócio tão longo, né, que acaba não fazendo sentido, né? E uma outra coisa que o Paulo falou que eu tenho também observado é a retomada do dilema depois, né, no fechamento lá, como que isso está acontecendo. Então, seria mais ou menos isso também que eu tenho observado, tá? Eu acho que vocês têm, né, que buscar, vocês fizeram o curso de capacitação lá, quais os itens que deve ter esse estudo de caso, nós passamos na apresentação que itens que devem ter, e assim, quanto mais vocês se alinharem, fazer uma máscara e colocar que itens tem que ter, fica mais fácil na elaboração do estudo de caso. Eu também queria ouvir perguntas aí, né, que a gente possa, então, responder para vocês as dúvidas que possam estar tendo nesse momento. Obrigada. Ok. Bom, as minhas anotações aqui são as seguintes. Eu percebi isso foi recorrente, aconteceu em alguns textos, como vocês estão usando para fazer contextualização, informações que vêm de fontes secundárias, né, IBGE, IPEA, sindicato, associação, não sei o quê, a gente percebe que alguns trechos vocês copiaram, está certo, desde que vocês, né, não tem problema copiar, mas você vê que ficou uma linguagem diferente. Então, parte do artigo que você escreveu está numa linguagem mais coloquial, o que é recomendado, né, nesse estudo de caso, não é um estudo de caso com característica de artigo científico, que tem que ter aquele distanciamento, usar a terceira pessoa, do singular, né, ou não utilizar a primeira pessoa. Isso, no estudo de caso, ele é muito mais livre. Só que o que parece muitas vezes é que o trecho que você copiou ficou numa linguagem de estatístico do IBGE, e no parágrafo seguinte está você falando na sua própria linguagem. Então parece que não é uma coisa, parece que você não está lendo um texto único, parece que você está lendo uma colagem de recortes. Então, tenta traduzir esses textos que você foi em outras fontes, né, secundárias, para você poder elaborar o seu texto, tenta traduzir para a sua linguagem, tirar um pouco da formalidade do texto e tirar um pouco daquele texto, o tecnicês, né, aquela linguagem técnica demais, para traduzir para uma linguagem que seja mais coloquial, que é o objetivo, especialmente para o estudo de caso, que é para um leitor que não é um leitor técnico científico, não é uma pessoa formada em estatística, é uma pessoa, um leitor que é um comerciante, um empresário, uma pessoa quem vai ler esse artigo. Então, tente dar um pouco mais de unidade para a forma de linguagem. É uma questão mais de estilo, não quer dizer que está errado, mas é uma questão muito de estilo e que faz com que a leitura fique mais natural.
A outra é que também uma questão de estilo. Eu percebo que alguns textos têm, assim, por exemplo, um parágrafo com 2 linhas, depois vem um parágrafo com 20 linhas. Depois mais um parágrafo com 2 linhas, outro de 2 e tal. Então a gente deve tentar, em qualquer texto que você for escrever, dar uma certa uniformidade, né? Tentar criar parágrafos que sejam mais ou menos uniformes, nem muito grandes, nem muito pequenos. Por exemplo, 2 linhas para um parágrafo é muito pouco, na maioria das vezes. E 20 linhas é muito texto para um parágrafo só. Com certeza dá para você dividir essas 20 linhas em 3 parágrafos. Então, faça uma varredura pelo seu texto e verifique o que dá para você unir e o que dá para você dividir. Evitar parágrafos muito curtos e muito longos e evitar essa alternância entre parágrafos curtos e longos, tá? É uma questão de estilo que eu tenho percebido em alguns textos. Isso é normal para quem não tem o hábito de escrever sempre, escrever artigo sempre. É normal, é uma adaptação que a gente tem que fazer, né, conforme a gente vai escrevendo. A outra é, alguns me pediram, e até eu brinquei com o Paulo, né, que eu perguntei, tem um template, né? Na verdade, vocês não se preocupem com aquele formato, que eu vi que alguns queriam já deixar o estudo de caso naquele formato dos estudos de caso que foram divulgados no curso do Sebrae. No curso do Sebrae, os estudos de caso estão bonitinhos, tem, né, fitinha azul, tem algumas firulas lá. Nesse momento, não é isso quem vai fazer depois, a diagramação, dentro do formato final, que vai ser impresso ou gerado lá o PDF, isso que vai fazer é o próprio Sebrae. O que a gente tem que escrever agora é preocupar com o conteúdo. Então, o conteúdo é o que eu estou dizendo e o estilo de escrita. Isso que eu estou falando para vocês, essas recomendações de escrita. Você cuidar dos parágrafos, né, da forma de linguagem, e escrever dentro daquele formato que é o formato padrão. É lá no Word, pega lá o formato A4, 2,5 de um lado, 2,5 do outro, 2,5 em cima e embaixo, e aí, né, o espaçamento, como o Paulo falou, espaçamento de linha 1,5, dá distanciamento de parágrafo, e normal, como se você estivesse escrevendo um artigo, igual você escreveu o artigo anterior. Não se preocupe em fazer a formatação do estudo de caso diferente do artigo que vocês escreveram antes, tá? Só que também, mais uma vez, ele não exige aquela formalidade no texto, que é a formalidade de citação, de você colocar o sobrenome de autor, vírgula, ano de publicação. No estudo de caso não é necessário todo vamos dizer assim, essa formalidade técnica de ABNT e tal. A gente pode ser mais flexível nisso. Outra recomendação que alguns me perguntaram como é que eu vou fazer agora, e eu falei para alguns, mas não para todos, mas se vocês não viram, voltem lá, né, no vídeo da última reunião, o professor Paulo fez um checklist, ele colocou para cada sessão como é que tem que ser o limite de palavras, mínimo e máximo, o que tem que ter em cada uma das sessões. Então, a minha recomendação para vocês agora é, abram o vídeo da última reunião, eu posso até passar de novo no meu grupo, acho que o Paulo e a Adriana podem passar de novo o link da última reunião para vocês reverem, quem não viu, e segue lá o checklist, vai fazendo sessão por sessão. Escreveu a primeira sessão, vê o que o Paulo falou lá, olha, sessão de abertura tem que ter isso, tem que ter tantas palavras e tal. E aí vai fazendo item por item. Quando chegar no final, você está dentro das recomendações, tá? E aquela recomendação que está no nosso manual, no próprio manual que a gente todos estamos utilizando, né? O manual que eu uso, Paulo, Adriano, e que vocês têm acesso a ele também, que é o manual de escrita, de redação do estudo de caso. Como eu tinha falado para vocês, podem usar uma linguagem mais coloquial, não precisa ser a formalização da ABNT. E, por último, alguns me mandaram na entrevista, no formato de entrevista mesmo, colocando lá a pergunta e a resposta que foi dada. A ideia não é essa. A ideia é você escrever um texto corrido, contando sobre o que foi tratado na entrevista. Então, não é para mandar para... Não vai ter, no seu texto final do estudo de caso, não vai ter assim, ó, pergunta que eu fiz foi essa, a resposta que ele deu foi essa, essa é a resposta é essa, tá? Não é colocar um questionário no seu estudo de caso, mas colocar o que você entendeu da entrevista que você fez, inclusive, deixa eu permitir aqui, não deve ter. Quer dizer, não é que não deve. Não precisa ter todas as perguntas que você fez. Algumas perguntas que você fez, elas vão ser úteis para o objetivo seu de escrita do estudo de caso, outras não vão ser.
né? Outras são coisas que você achou que iam ser interessantes e não são, então não precisa trazer para o estudo de caso cada pergunta e cada resposta que você fez. E nem o formato não pode ser pergunta-resposta, pergunta-resposta. É um texto que você vai escrever descrevendo as respostas que são importantes para a compreensão do estudo de caso. Então, essas são as recomendações, que são as coisas que eu vi em alguns dos artigos, né, dos estudos de casos que eu recebi. E, assim, isso é bem geral, vale, acho que para todo mundo, para todos, né, todos nós aqui. E agora vamos esperar aí as perguntas, né, as dúvidas de vocês, para ver o que a gente pode ajudar dentro das necessidades de cada um aí. A palavra é franca. Gente, um de cada vez, não vai falar todo mundo ao mesmo tempo, senão a gente não entende. Isso pode ser um bom sinal. Parece que entenderam tudo, né? Ou é bom ou é ruim. Acho que é na hora que vai escrever mesmo que aparece a dúvida, né? Pelo jeito. Eu acho que, assim, é muito importante na hora de fazer essa redação desse texto, ter aquela apresentação, que é um resumo dos 2 livros, né, do curso de estudo de caso, fazer com a apresentação aberta, indo por sessão. E na forma de checklist, olha, nessa sessão eu tenho que abordar isso. Então, volta lá no texto, olha, abordei, então tá ok, beleza. Cuidado para não colocar coisas de sessões diferentes na sessão. Eu percebi, por exemplo, assim, o aprendizado do protagonista na solução. Não, é no fechamento. Então, tem que tomar cuidado para não colocar informações em sessões erradas. Isso é um ponto também importante. Nessa parte do fechamento, lembrei de um detalhe muito importante, gente, o tempo verbal. Lembrem que é uma história que já aconteceu, então é tudo no passado. Por exemplo, se vocês estão citando um dado do IBGE de 2015, vocês têm que colocar o estudo apresentou, é tudo passado. Quando o dado é de 2020, aí sim você pode colocar no presente, mas tomem cuidado com isso, eu percebi alguns erros. E na parte de solução, principalmente, é tudo passado. Tudo já aconteceu. E aí tem um detalhe, quando vai para o fechamento, você vai colocar lá, vocês vão colocar lá o aprendizado do protagonista, mas aí depois tem 2 perguntas importantes que são desafios e dilemas futuros. Aí o verbo já não é passado. E aí vamos confirmar, é o futuro do pretérito, se não me engano, está na apresentação. Vou até puxar agora aqui para confirmar. Então é o único momento que se coloca um verbo no futuro, que é no fechamento, na parte de dilemas e desafios futuros. Estou abrindo aqui só para confirmar. É um dos primeiros slides que eu coloquei naquela apresentação. Olha lá, futuro do pretérito, novos dilemas e os desafios futuros. Então, tomar cuidado com o tempo verbal. Eu notei que alguns ainda estavam tendo algumas falhas nisso. Então, o tempo verbal é muito importante. É passado somente em dilemas e desafios futuros, futuro do pretérito. Então, um dilema futuro seria, então, mais ou menos assim. Desculpa, Adriana, pode falar. Não, obrigada, Paulo. Eu queria reforçar uma fala que o Hélio fez aí, que apareceu também nas minhas entregas, né? Teve a então, que entregou a entrevista para mim com a pergunta e a resposta. Não é isso que é para ser entregue, né? Então, eu fiz a devolutiva para transformar aquilo numa história do estudo de caso. Então, não pode haver a pergunta e a resposta, aquilo é um insumo,
a entrevista de perguntas e respostas, né, são os insumos para ser elaborado o estudo de caso, tá? O estudo de caso lá tem que ter aquela historinha contada lá, né, da abertura até lá o fechamento, né, e tem lá depois os novos dilemas e desafios futuros. Então, é de extrema importância vocês transformarem a coleta da informação de fonte primária para essa história no formato que foi passado. Conforme já foi dito na última reunião, foi passado um checklist que tem que conter esse estudo de caso. Eu percebi que alguns ALIs me enviaram também um formato do que foi a primeira entrega. Não, agora é um outro formato. O estudo de caso tem um outro formato que está na apresentação, como vocês aprenderam lá no curso de capacitação do Sebrae. Então, vocês aprenderam lá no estudo de capacitação do Sebrae, foi apresentado na reunião do checklist, e vocês têm esse list no grupo dos meus áreas, certamente o Hélio e o Paulo também passaram, né? Nós gravamos as entrevistas e passamos também a apresentação, a gravação. Então, voltem lá e chequem o que precisa ter os itens desse estudo de caso, tá? Então, seria essa a recomendação nesse momento. Eu queria ouvir perguntas dos ALIs. Vou aproveitar, então, que ainda não tem perguntas, vamos, acho que cada vez mais reforçando, né, porque está sendo gravado, vale a pena vocês assistirem de novo. Acho que mais uma sessão que vale a pena também falar é a abertura, para não revelar a solução, o que se usou para solucionar o dilema. Ela tem que ser um suspense. Então, tente contar como se fosse a sinopse de um filme, sem revelar o como. Então, a abertura ela tem que trazer suspense, não tragam solução nenhuma já na abertura. E, na solução, é importante que tenha uma abordagem no início do que é o problema, depois o como se solucionou esse problema nos mínimos detalhes. Quem ajudou, como que fez, se usou alguma ferramenta do Sebrae ou de algum parceiro. E aí, no final, termina mostrando os resultados. Aumentou o faturamento? Foi em marketing. Tem mais seguidores? Aumentou venda? Aumentou o número de clientes? O que melhorou? Aumentou o número de funcionários? Ou foi uma solução que manteve o número de colaboradores, que já é um ganho, né? No meio de uma pandemia, você tem uma empresa que manteve o número de colaboradores. Uma empresa que não fechou. Ou uma empresa que não encolheu. Então, vocês têm que pensar que resultados são importantes. E aí, o que eu percebi quando eu fiz as reuniões individuais com os meus agentes, que eu acho que pode servir aí para todos, né? É que, às vezes, na hora que você escreve, coloca no papel, fica faltando uma pequena informação ou um pequeno detalhe. Voltem para a entrevista. Olha, eu queria explorar um pouco mais isso, né? Principalmente da parte de resultados, que eu estou vendo que isso não está muito bem trabalhado ainda, que eu acho que também leva-se um tempo, né? Vocês estão fazendo a primeira entrega, vamos dizer assim. Para a última entrega, tem que estar o texto pronto. Então, a parte de resultados, ela é muito importante. Se não tem informações suficientes, volte para a entrevista. E aí, volte para pegar aqueles pontos que vocês perceberam na redação de vocês que está incompleto, que precisaria de mais uma entrevista, que seria necessário um detalhamento maior. Tudo de caso não se resolve numa única entrevista. Uma biografia, relatar a vida de alguém, não é numa única entrevista. Tem um bate e volta ainda. Por isso que é importante, não se sintam com problemas em pensar, eu vou entrevistar de novo. Então, é importante
tentar essa nova entrevista para conseguir os dados que vocês perceberam, que na primeira entrevista acabou não ficando tão claro. Professor, bom dia. Eu tenho uma dúvida. A Tânia aqui. Oi, Tânia. Eu tenho tudo jóia? Eu tenho uma dúvida em relação ao aspecto psicológico de ganho para o empresário. É legal eu colocar isso como resultado? Como que é, Tânia? Como que o empresário se sentiu no decorrer da resolução do problema e se isso foi um resultado? Esse aspecto psicológico é legal eu levantar, melhoria de autoestima, melhoria enfim, familiar. Isso é um aspecto interessante eu colocar como resultado, ou é mais legal eu focar na parte numérica e resultados mesmo, em números mesmo? Olha, essa pergunta ela é interessante. Se você está tratando de solução do problema, você tem lá os resultados da empresa em si. Resultados psicológicos, eu acho que não sei se ficaria interessante, teria que ler, né, para ver, tá, Tânia? Eu teria que ler o texto para ter ideia sobre isso. Mas talvez isso poderia ter lá no aprendizado, lá no fechamento, como um aprendizado dele, essa questão psicológica. Porque na solução do problema, é difícil você falar, ele ficou mais animado, mais entusiasmado, não sei, é meio difícil mensurar isso. Mas talvez no aprendizado, lá no aprendizado do protagonista, no fechamento, acho que isso caberia mais. Enquanto que eu estava fazendo, ele falou que ele estava resolvendo o dilema e foi chamado lá pelo meu empresário, né, que eu entrevistei, ele foi chamado pelo pai e tal, para resolver o dilema, e o pai morreu no meio, eles ficaram sozinhos. Daí tem todo esse aspecto. Eu não sei se eu abordo essa linha no meu estudo de caso, ou eu foco mais nos números também. E eles conseguiram resultado mesmo com o falecimento do pai, resolveram outras questões junto também. Então, é essa linha que eu queria saber se eu foco ou se eu deixo mais como um tema lateralizado. Paulo, eu posso fazer uma colocação? Eu acho que aí seria lá mais no aprendizado, que seria uma superação, eu acho, né? Nesse caso, é uma superação que ele teve que aconteceu na vida dele nesse momento, né? Que além dessa pandemia, tudo isso que está acontecendo, ele teve mais essa perda. Então, eu entendo isso como uma superação. Eu acho que aí não teria esse, como é que se diz, o ganho, mas lá no aprendizado, o que ele passou por isso, seria mais lá no final, como o professor Paulo colocou. Eu chamaria isso de superação. Entendi. Obrigada. Eu, assim, na minha opinião, eu acho que se essa questão psicológica ela influenciou nos resultados da empresa, sim, eu acho que seria interessante. Mas se isso não tem relação, se foi algo que como dizer assim, foi só para o bem psicológico, lógico que isso é importante, mas não é importante para um estudo de caso do Sebrae, não é esse o objetivo nosso, falar sobre terapia, né, para as pessoas melhorarem, é muito mais sobre resultados de empresas. Então, eu acho que, assim, se tiver com você como relacionar essa questão psicológica, a questão da superação, da satisfação dessa pessoa com os resultados da empresa, tudo bem, aí é válido. Se não, eu acho que não é o objetivo do nosso estudo de caso. Mas, lógico, se você quiser acrescentar isso, como a Adriana e o Paulo falaram, como um aprendizado lá no final, sim, né, mas não como algo importante ou, né, algo que como se fosse o objetivo, né, do artigo, fosse descrever essa melhora psicológica dele. Entendi. Mesmo porque, Tânia, quando a gente fala de questões psicológicas, existem várias formas de medir. Teria que medir e ser um dado numérico como resultado.
Então, não sei se aplicaria nesse caso. Então, por isso que tem que ser mesmo como um aprendizado. Mas quando se fala de resultado de solução, a gente precisa de um número tangível. A gente precisa de algum dado que foi mensurado. Então, ficaria difícil aplicar uma escala, lembrei a palavra, chama escalas psicológicas. É quando a gente mede se a pessoa está mais entusiasmada, se ela ficou mais feliz com aquilo. Então, você teria que ter feito essa medida antes e depois. Senão, ela não tem fundamento nenhum, tá? Como resultado na solução. Mas ela vai ficar interessante, e aí teria que depois analisar, né, pelo seu orientador, lá no fechamento, como um aprendizado do protagonista. Ok. E aí, pessoal, vamos lá, mais algumas perguntas, algum comentário, se alguém quiser falar um pouco da experiência, como está fazendo para poder fazer essa redação, compartilhar com os colegas. Às vezes alguém descobriu um atalho aí, olha, falou, olha, eu descobri que fazendo assim é mais fácil, né? Aí compartilha com os colegas aí, não fica guardando o segredo só para você, não. Uai, gente, estamos começando a pensar que não há dúvidas mais, né? E acho que a gente pode já mencionar, né, Hélio e Adriana, que a próxima entrega, é a última, ela tem que ter a versão completa, né? Então, alguns agentes já conseguiram fazer isso, então vai ter mais uma correção, falta só para completar os dados, mas é a versão do estudo de caso completa, para a última análise nossa de orientadores, para vocês poderem depois fazer o upload lá na plataforma, e aí é com o Sebrae, eu não sei como isso vai ser feito, tá? Mas acho que é pela plataforma. Mas seria importante vocês encaminharem uma versão final para a gente também. Então, eu vou aproveitar para fazer umas 3 perguntas também, de uma vez, que daí vocês já respondem para mim. Primeiro, se dá para eu colocar aqueles termos escritos, abertura, solução, se ele tem que ter, ou se eu posso escrever o texto direto. Segunda pergunta. Vamos lá, peraí, vamos por pergunta. Vamos por pergunta. Tem que ter, vamos por pergunta, essa é a sua primeira pergunta. Tem que ter, sim, os títulos das sessões. Tranquilo. É uma forma de organizar as ideias. Então, tem que ter, sim, as sessões, abertura, contextualização, solução do problema, fechamento, questões, Sebrae e parceiros. Isso. Sebrae e parceiros é opcional. Tá. A segunda pergunta, ele tem relação com formatação também, que o empresário me perguntou se ele precisava tirar alguma foto para me enviar. Eu falei, vamos focar na escrita primeiro, depois eu pergunto. Precisa? Pode? Não pode? Não, foto dele? Tipo, foto da empresa e da solução. Ele perguntou se precisava tirar essas fotos para me enviar. Eu acho que pode ter figuras, depende do seu estudo de caso. Se a solução gerou um produto, um MVP, e quiser mostrar, não sei, o seu orientador é quem? Orientadora? Sou eu. Aí, Hélio, acho que talvez com você já leu o texto dela, eu não sei responder. Sim, não, eu acho, Tânia, que essa parte de formatação final, ela vai ser feita pelo próprio Sebrae. E aí eu creio que, se houver necessidade de ilustrar alguma coisa, o próprio Sebrae vai te pedir isso. Eu acho que, para você contar a história, não é necessário, tá? Mas, lógico, a gente viu que alguns estudos de caso que são publicados pelo Sebrae trazem algumas fotos de empresa, logomarca, a foto dos empresários, mas isso eu acho que é algo que vai lá na hora de fazer a diagramação final, que não é agora que a gente vai preocupar com isso. Nós vamos preocupar só com o conteúdo agora. E mais adiante o Sebrae, se quiser, vai te pedir algum foto, imagem, ilustração extra. Entendi. E é interessante, e a última pergunta,
é interessante eu mostrar esse estudo de caso para o empresário e pedir sugestões ou não? Eu acho que uma boa prática sempre, mesmo sabendo que muitos empresários não vão ter tempo de ler. Eles vão pegar, vão falar, legal, que bom que você me trouxe. Então, a gente sabe que muitas vezes eles não vão nem ler para te dar um feedback. Mas, sim, eu acho que é uma boa prática e não é uma questão que você tem que pedir autorização dele para... você já pediu autorização para fazer a entrevista, para usar os dados da entrevista, ok. Então, assim, ele não precisa aprovar o seu estudo de caso para que ele seja entregue, tá? Isso aí é sem problemas. Uhum. Mas sim, é uma boa prática, eu acho, que você devolver para mostrar, olha o que eu fiz a partir disso. Alguns empresários vão se sentir satisfeitos, orgulhosos de ter contribuído e tal, mas assim, a experiência que a gente vê que a grande maioria vai só agradecer e não vai ler, não. Ah, tá bom, obrigada. Vamos lá, perguntas. Bom dia, pessoal. Eu queria saber do Hélio se a gente ainda vai ter alguma reunião individual para falar exclusivamente do nosso. Sim, teremos. Eu vou fazer ainda uma reunião com orientações para cada um, a partir dos artigos que vocês enviaram, possivelmente essa semana que vem agora. Eu vou abrir para vocês agendarem para a gente fazer essas reuniões com feedback. É que tem gente que ainda não entregou, viu? Não sei se está aqui na reunião, mas tem gente que ainda não mandou a segunda versão do estudo de caso. Então, por favor, enviem para a gente poder fazer essa patelada aí de segundas orientações, porque a última entrega a gente não tem mais reuniões gerais depois, né? Então, as reuniões agora vão ser mais uma individual, para essas últimas orientações, e depois, lógico, vocês entregarem a versão final, ainda tem tempo de dar uma última revisada antes de submeter. Mas, sim, provavelmente essa semana, ou até no máximo a outra, eu vou chamar cada um para a gente conversar sobre o artigo, sobre o estudo de caso. No meu caso, vou aproveitar para falar que os plantões voltam a partir de quarta-feira que vem. Os plantões, fiquem à vontade para agendar, por gentileza, da região centro-oeste, sudeste norte, sudoeste norte, e os plantões às quartas e sábados. Bom, deixa eu falar, no meu caso, que é a região do Triângulo, Zona da Mata, os plantões estão abertos toda quarta e sábado, cada área tem o seu horário fixo, tá? É só me avisar que eu estou disponível. Então, a reunião semanal individual, ela está disponível para todos, tem uma agenda onde cada área tem o seu horário fixo lá. Então, toda semana, cada área tem horário fixo. É questão de me procurar para ser atendido. Obrigado. Daniel. A pergunta da Daniel, eu só vou... Quando eu não entrego a segunda versão, espero que corremos atrás do tempo perdido. Eu não entendi muito bem aqui o que a pessoa, a Daniela, quis colocar. Bom dia, eu vou abrir o áudio que fica mais fácil de explicar. É que o Hélio falou, que a gente não, assim, eu estou falando a gente, mas é porque sou eu e mais alguns agentes. Em relação à segunda versão, nós tivemos um contratempo aí em novembro, em relação a algumas metas que a gente tinha com o Sebrae. Então, eu acho que foi o que impossibilitou essa segunda entrega de versão. A gente está correndo atrás do tempo perdido, de certa forma, agora, em dezembro, que deu uma acalmada, para poder fazer a entrega quase que completa. Mas eu queria, assim, deixar claro e também pedir que, se fosse possível, não estou falando só do meu caso, mas dos agentes da minha regional,
que, se possível, eles fossem reajustados, mas isso é individualmente com cada um. Mas só esclarecendo, né, essa questão de por que nós não fizemos a entrega, enfim, e justificando com o que aconteceu. Mas, se possível, que a gente vai reajustando e conversando isso individualmente nas nossas reuniões, para que ninguém saia prejudicado, sabe? Porque não é do nosso interesse atrasar, mas é porque realmente acontecem imprevistos ao longo do caminho. Eu acho que o que aconteceu em novembro com todo mundo na minha regional deu uma abalada, mas a gente conseguiu reerguer e continuar. Então, o nosso objetivo é conseguir cumprir com o prazo aí, com esse imprevisto que teve no meio do caminho. Ok, vamos lá. Eliane, quer falar alguma coisa? Não, professor. Só acompanhando mesmo vocês aqui. É. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar em relação à coordenação, vocês podem perguntar também, tá, pessoal? Bom, gente, eu tô achando que se alguém, né, última chance aí, se alguém tiver alguma pergunta, se não, acho que a gente pode encerrar, porque tá igual estourar pipoca no micro-ondas, né? Como diz, quando começa a estourar a cada 2, 3 segundos, tá na hora de desligar o forno. Acho que é isso, Hélio. Hélio e Adriana, né? Estamos chegando na reta final, e aí desejar a vocês aí um ótimo trabalho, para trazer histórias aí bem bacanas para o Sebrae e para os empresários como um todo. Acho que é lembrar que a próxima entrega é 4 de janeiro, né? Então, temos aí basicamente um mês para essa entrega. Então, foquem aqueles que estão mais atrasados, ou tiveram contratempos, aí foquem na elaboração do artigo para fazer, então, uma excelente entrega aí para o Sebrae, né? Seria para nós orientarmos, mas a entrega era para o Sebrae. Então, foquem nisso para ter essa excelente entrega. Acho que, finalizando aqui, né, se caso não nos vemos mais, falamos, né, já desejando aí um excelente Natal, Ano Novo, sem aglomerações este ano, né? Isso mesmo. Sem aglomerações, grandes festas, para estarmos bem, que esperamos em breve essa vacina chegue para o ano que vem, podemos fazer muitas aglomerações, né? Inclusive, para a gente fazer, quem sabe, um fechamento aí do ciclo do Ali desse ano, quem sabe a gente fazer presencial, todo mundo junto, né? Vamos ver, vamos sonhar com isso, né? Lá na frente. Mas, se não der, também, né? Aos outros agentes que eu não vou encontrar mais, boas festas, bom final de ano, né? Com os agentes aqui da região, a gente ainda vai fazer reunião individual, então vou conversar com cada um de vocês ainda. Hoje ainda vou publicar no Calendly a minha disponibilidade para vocês agendarem as reuniões, mas é o seguinte, a recomendação é que você envie o artigo, me deixe 2 dias para eu poder ler o artigo para depois marcar a reunião, porque não adianta você marcar a reunião assim, mandou o artigo e me manda a reunião. Aí não deu tempo de eu ler ainda, tá? Do estudo de caso. Então manda, espera uns 2 dias, aí você agenda a reunião para a gente discutir o artigo que você mandou, a versão que você mandou, tá joia? E, no mais, obrigado pela presença. Esse vídeo dessa reunião também, né, a reunião foi gravada e vai ser colocado também disponível no grupo, né, para todos vocês poderem ter acesso, rever alguma coisa, e para quem não participou, poder assistir. Certo? Certo. Grande abraço. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Tchau, gente. Boas festas a todos. Tchau, tchau. 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 Tomei Papai Noel aqui. Ho, ho, ho. Feliz Natal para todos. Tchau, pessoal. Bom domingo. Eu tô colocando o meu endereço para você mandar o presente para mim, tá? Eu vou entrar